Você sabia que em Homem-Aranha, Tobey Maguire nunca havia lido uma história em quadrinhos do Homem-Aranha antes de aceitar o papel? Ele topou participar do filme porque gostou muito do roteiro. Para conquistar o físico do herói, Tobey passou por uma rotina intensa de 5 meses com treinos de musculação, artes marciais e exercícios 6 vezes por semana. Além disso, seguia uma dieta rica em proteínas, comendo de 4 a 6 vezes por dia. Uma das maiores dificuldades que Tobey enfrentou foi durante a icônica cena do beijo de cabeça para baixo. Como a cena foi gravada com chuva artificial caindo diretamente sobre ele, sua respiração ficou complicada porque a água entrava constantemente pelo nariz. O traje original do Duende Verde seria mais pesado e robusto, como uma armadura. Mas Willem Dafoe preferiu algo mais ágil e justo ao corpo, já que decidiu fazer a maioria das cenas de ação por conta própria. O traje final tinha 580 peças e levava cerca de 30 minutos para ser vestido. Willem Dafoe, aliás, realizou cerca de 90% de suas cenas de ação sem dublê. Homem-Aranha foi o primeiro filme da história a arrecadar mais de 100 milhões de dólares apenas no final de semana de estreia, algo inédito até então, mesmo considerando a inflação. E também foi o primeiro longa da Marvel a exibir o famoso logo animado das páginas virando, que se tornaria marca registrada da empresa nos cinemas. Você sabia que em Arraste-me para o Inferno, para se preparar para o papel, Alison Lohman assistiu a vários filmes de terror. Ela contou: assistia a clássicos do terror todos os dias. Eu apagava as luzes e ficava vendo filmes como O Iluminado. Já a atriz Lorna Raver, que interpretou a Sra. Ganush, trabalhou com uma preparadora de sotaque húngaro. Ela pediu que partes do roteiro fossem traduzidas para o idioma, e isso foi útil quando o diretor Sam Raimi solicitou que ela usasse algumas palavras em húngaro nas cenas em que sua personagem atormenta Christine. A placa do carro da Sra. Ganush é 99951. Curiosamente, se você virar de cabeça para baixo, ela forma isso. O filme começa com o logo clássico da Universal dos anos 80, como uma homenagem à época em que Sam Raimi iniciou sua carreira no terror com os 2 primeiros filmes da franquia A Morte do Demônio. Para evitar uma classificação indicativa para maiores de 18 anos, algumas cenas com muito sangue precisaram ser editadas e encurtadas. Essas versões estendidas podem ser vistas na edição sem censura do filme. Você sabia que em Adrenalina, Jason Statham fez todas as suas cenas de luta e perseguições de carro sem o uso de dublês? As cenas que mostram imagens de satélite ao estilo do Google Earth realmente apontam para os locais onde o filme foi gravado de fato. No início, Jason Statham ficou inseguro sobre aceitar o papel de Chevy Chelios, principalmente por não se considerar um ator engraçado. Para convencê-lo, os diretores Brian Taylor e Mark Neveldine disseram para ele interpretar de forma séria e deixar que o humor surgisse naturalmente através do roteiro. Os próprios diretores operaram as câmeras durante as filmagens. Enquanto um captava planos abertos, o outro filmava closes, garantindo dinamismo nas cenas. Brian Taylor revelou em um podcast que Nicolas Cage chegou a ser cotado para o papel principal, mas precisou recusar por conflitos na agenda. Na cena do restaurante, quando o personagem de Statham explica à personagem de Amy Smart o que está acontecendo, os soluços dela são reais, não estavam no roteiro. O filme traz várias referências aos videogames, especialmente aos primeiros jogos da série GTA. Você sabia que em Os Incríveis, o roteirista e diretor Brad Bird originalmente imaginou o filme como uma animação tradicional em 2D? As cenas no estilo desenho clássico que aparecem nos créditos finais são uma homenagem à ideia inicial dele. Brad Bird teve a inspiração para criar a história no início dos anos 90, baseando-se em suas próprias dificuldades para conciliar a vida profissional com a familiar. Durante a produção, Brad Bird exigiu o máximo da equipe, pedindo um nível de criatividade e atenção aos detalhes ainda maior do que em qualquer outra animação feita pela Pixar até então. Como resposta, os animadores rechearam o filme de referências e piadas internas. Uma das mais marcantes é que o vilão Síndrome foi modelado com base no próprio Brad Bird. No roteiro original, o personagem Síndrome aparecia apenas na cena inicial, mas como os animadores gostaram muito mais dele do que do vilão principal da época, que se chamava Sarek, Bird decidiu promovê-lo a antagonista principal da história. E por fim, Samuel Jackson foi escolhido para dublar o Gelado porque Brad Bird queria que o personagem tivesse a voz mais estilosa possível. Você sabia que em George, o Rei da Floresta, o preparador físico de Brendan Fraser entrou com um processo contra o ator por não ter sido creditado no filme. No entanto, o treinador perdeu a ação judicial. Em uma entrevista de 2019, a atriz Leslie Mann revelou que acabou desenvolvendo uma paixão de verdade por Brendan Fraser durante as filmagens e chegou até a se apaixonar por ele. O longa foi lançado em 1997, exatamente 30 anos após a estreia do desenho animado original George, o Rei da Floresta.
de 1967. Embora algumas cenas tenham usado um leão cenográfico para efeitos especiais, Brendan Fraser realmente lutou com Joseph, o leão de verdade. Mesmo tendo um dublê, o treinador de animais Charlie Sammet, para essa sequência, Fraser acabou encarando a cena sozinho. Ele não esperava que o leão fosse tão bem treinado e muito menos que fosse tão fofinho, o que foi estranho já que ele usava apenas uma tanga. As falas "não faz cócegas" e a risada de Brendan foram totalmente espontâneas, não estavam no roteiro. Foi após assistir a esse filme que o diretor Stephen Sommers decidiu escalar Brendan Fraser como Rick O'Connell em A Múmia. Você sabia que em As Aventuras de Pi, Suraj Sharma, o ator principal, nunca esteve realmente no barco com um tigre de verdade? A maioria das cenas com o animal foi feita com tecnologia avançada de CGI. Apenas algumas sequências, como o tigre nadando na água, utilizaram um tigre real. Curiosamente, Suraj Sharma nem sequer planejava fazer teste para o filme. Ele só acompanhou o irmão em uma audição, e acabou sendo escolhido entre mais de 3.000 candidatos para o papel principal. Aquela cena vista de cima, com o Pi dormindo na lona, o tigre Richard Parker encolhido no barco e os peixes nadando por baixo, recria a capa mais famosa do livro em que o filme foi baseado. Tobey Maguire chegou a ser escalado para interpretar o escritor, mas o diretor Ang Lee achou que o ator era famoso demais para um papel tão pequeno e que sua presença poderia tirar o foco da história. No final do filme, Ang Lee queria mostrar Pi sendo recebido por pessoas ao chegar à terra firme, como acontece no livro, mas durante as filmagens em Taiwan não conseguiram reunir estrangeiros suficientes para a cena. Por isso, a sequência foi alterada e mostra apenas o tigre indo embora e entrando na floresta. Você sabia que em Entrando numa Fria, Robert De Niro gostou tanto do gato Sr. Jinx que pediu para ele aparecer em mais cenas do que o previsto. Ele até brincava com o gato nos bastidores entre as gravações. Como gatos são imprevisíveis e podem não colaborar, a produção sempre mantinha um gato reserva no set, caso fosse necessário substituí-lo. O roteiro original tinha sido escrito para Jim Carrey, por isso incluía muito mais humor físico e exagerado. Mas, quando Ben Stiller entrou para o elenco, o roteiro foi adaptado para se adequar ao estilo de comédia mais contido e sarcástico dele. Apesar de não ter participado do filme, Jim Carrey colaborou com piadas no roteiro, como a ideia do sobrenome Fokker para o personagem principal. Aliás, a associação que classifica filmes nos Estados Unidos só permitiu o uso do nome Fokker, depois que os produtores provaram que era um sobrenome real. Ben Stiller odiava as roupas que usava nas filmagens, mas isso fazia parte do plano do diretor Jay Roach, que queria que Stiller realmente se sentisse desconfortável no papel, assim como seu personagem Greg. O diretor também revelou que queria que o filme todo parecesse um pesadelo de ansiedade vivido por Greg. E foi ideia do próprio Ben Stiller transformar Greg em um enfermeiro. E esse foi mais um Curiosidade sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!